Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem fala aqui então é a psicóloga Maria Rodrigues para mais uma live, né, que é meu compromisso com vocês toda segunda-feira às 8h30 da noite, horário de Brasília. Eu tô aqui, né, eu tô aqui em São Paulo e a gente tá aqui para bater um papo, para eu te trazer alguns conteúdos relacionados ao comportamento do seu filho. Então a gente tem feito essas lives de orientação para você, pai e mãe, como eu, né? Eu sou psicóloga, mas eu também sou mãe de duas crianças pequenas, né? E sei muito bem os desafios, né, que a gente tem ao educar um filho, né? Se a gente tem essa intenção, né, de trazer uma educação e uma educação com valor para eles. Tá bom? Não sei se mais alguém vai entrar aqui para estar acompanhando. Eu quero, primeiramente, agradecer. Eu acho que vão ter pessoas novas vendo esse vídeo. Ele vai ficar disponível, então, no Instagram por 24 horas, né? E depois, quando ele sai daqui, eu coloco lá no Facebook, na minha página, que é Psicóloga Maria Rodrigues. Vocês também podem procurar. E depois também no YouTube, um canal que eu criei agora, né, que é Psicóloga Maria Rodrigues. Então, clica lá, gente. Vai no canal, se inscreve no canal também. Hoje eu tô aqui com fone e espero que seja um pouco melhor o áudio para vocês, tá bom? Eu acho, né, que tá tudo certo. Espero que esteja tudo certo aqui. Então, vamos lá. Na semana passada, eu já estava fazendo um conteúdo, desculpa, o cabelo aqui, um conteúdo sobre regras e limites. Então, eu vou dar só uma explanada no que a gente falou na semana passada, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. E para depois a gente continuar o que eu tenho preparado para vocês essa semana. O conteúdo é muito extenso, né? Falar sobre regras e limites. Até porque é uma parte essencial do desenvolvimento infantil, né? A gente trabalhar com isso, né? Porque somos nós, né? Enquanto adultos, enquanto sociedade, comunidade, que vamos preparando essa parte para eles, né? Somos nós que trazemos essa parte para eles. Então, por isso que é de muita importância. Né? Como eu falei para vocês, eu também sou mãe, né? E mesmo com todos os conteúdos que já tenho aprendido, que já tenho vivenciado há 11 anos, né, na prática da psicologia, realmente é desafiador, né? Colocar todo esse conhecimento em prática lá na hora, no cotidiano, na nossa rotina, agora com uma rotina diferente, né? Com essa situação da quarentena, então com as crianças, mais tempo em casa, né? Quase todo o tempo, né? Praticamente todo o tempo em casa. Então, a gente tem observado mais e o meu convite é que a gente não desista, né? É essa hora que a gente precisa colocar em prática esse conhecimento, né? Fazer como as crianças têm aprendido, né? Com muita repetição, muito treino e muita paciência. E foi um pouco disso que eu falei semana passada. Eu abordei 4 pontos, né, que você, pai e mãe, precisa prestar atenção quando vai colocar uma regra nova na sua casa ou se você quer que essa regra seja cumprida. Um dos pontos, né, então eu coloquei, a gente precisa que a regra seja clara, que ela tenha clareza, que ela tenha coerência, né, com o que o seu filho tem de entendimento, o filho muito pequeno ou um maior, que ela tenha consistência, né, isso depende da gente, né, que você consiga ir até o fim, né, o combinado que você colocou para aquela regra, e que ela também seja repleta de vínculo e de afeto, né? Então isso vai tornar as coisas muito mais fáceis se você está mais próximo do seu filho. E aí eu comentei, se a sua regra não está sendo cumprida, porque provavelmente algum desses pontos você precisa rever,
né, com toda a sua família, com todas as pessoas que são responsáveis por colocar essa regra para o seu filho, ok? Então, se você quiser saber mais, vai lá no meu Facebook, no meu canal, que tem essa live, né, da semana passada, da segunda-feira passada, toda completa, para você estar revendo e estar conseguindo dar sequência na live de hoje. Então, vamos lá. Passando isso, eu vou dar qual então é a melhor forma que a gente pode educar e trabalhar com o comportamento, né, com a mudança de comportamento do nosso filho, ou quando a gente vai ensinando um comportamento novo. Eu quero que vocês prestem atenção e muita atenção nisso, que assim, para que a gente possa colocar todos esses conteúdos, essas dicas, né, e espero realmente, tenho estudado para que sejam válidas para vocês, a gente precisa criar um repertório novo. Então, você, pai e mãe, eu tenho colocado, já tenho feito essas lives desde janeiro, por reconhecer que também precisamos, enquanto pai e mãe, aprendermos habilidades novas e um repertório novo que talvez você não aprendeu na sua infância, você não aprendeu com seus pais. Tenho certeza que você não aprendeu na sua escola, você não aprendeu na sua faculdade. Seja o conhecimento que você tem. A gente não tem uma aula de ser mãe e ser pai, né? Poderíamos até aprendermos algumas dicas, alguns conteúdos que iam ser relevantes, mas isso não é ensinado. Então, você realmente vai ter que aprender um repertório novo. E isso, né, eu quero trazer para vocês aqui um primeiro ponto. É a mesma coisa que um comportamento novo do seu filho. Requer muita paciência, muita persistência e muito treino, porque também essa nova habilidade de como conduzir essa situação na sua família, ela também precisa ser aprendida. Se você não tem visto que os resultados que você está tendo, né, que você tem observado na sua casa, não é aquele resultado que você espera ou que você gostaria, isso está te trazendo ansiedade, estresse, cansaço, perca de controle, porque você precisa aprender um repertório novo, né? Ou você sabe até o que conduzir, o caminho a se colocar, né? Só que a gente precisa continuar no caminho, persistir no caminho. Os resultados não vão aparecer de uma hora para outra, né? A gente precisa continuar como é a resposta da criança. A gente precisa ter paciência. Então, o meu convite para você, pai e mãe, é que você tenha paciência com você nesse momento. Você vai aprender um repertório novo. Você precisa persistir no caminho. Então, todo esse conhecimento, esse conteúdo que eu tenho disponibilizado é para te dar um caminho a seguir, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender, né? Eu tenho cursos de capacitação detalhando todos esses passos, mas você precisa saber que aquela é a direção certa, esse é o caminho. Provavelmente vão acontecer várias coisas nesse caminho, né? Cada um tem uma realidade, cada um aqui que vai ver essa aula, esse conteúdo, vai conseguir pegar um pontinho daquilo para si, e não tem problema. Só quero que vocês reconheçam a direção e continuem nisso, porque é um aprendizagem de um repertório novo também para o pai e para a mãe, para mim e para você. Então, a gente precisa continuar nesse caminho, vamos aprender com o caminho, mas precisamos ter uma direção, né? Porque senão você lembra que eu falei que a gente precisa de consistência, persistência, coerência? Senão você vai dar um caminho agora, você segue um caminho agora. Então, amanhã você viu que não deu certo, você segue outro. Depois de amanhã você vai seguir outro. E provavelmente você nunca vai chegar no resultado que espera, né? Porque o resultado está lá na frente, você vai se distanciando para vários caminhos e nunca chega no ponto final que é desejado. Então, nesse trabalho de ensinar,
né? Educar os nossos filhos nos limites e nas regras, que é essencial para a vida do seu filho, né? Não precisamos de drama quando pensamos nisso, né? Tem até um livro que é uma referência para vocês também, que é Disciplina Sem Drama, porque assim a gente precisa reconhecer que somos responsáveis por isso, né? Então colocamos isso e da melhor forma possível. Se no meio do caminho a gente perde o controle, e a gente vê, né, os gritos, às vezes uma palmada, algo que você sentiu mesmo, que você perdeu o controle naquele caminho, é perder o controle realmente, né? Então volta ao caminho novamente, volta a sua concentração novamente, porque é isso que você provavelmente, né, quer ensinar para o seu filho. Espero que seja isso, né? É a concentração, é o autocontrole, não perder a atenção mesmo diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo. Eu sei, eu reconheço que alguns comportamentos dos nossos filhos nos tira do sério mesmo, né? Então, assim, é muito passível da gente perder o controle naquele momento. Mas é o nosso trabalho, como a gente tem ensinado para os nossos filhos, mesmo diante de uma frustração muito grande, mesmo diante de uma crise muito grande, mesmo diante de uma circunstância diferente, mesmo diante de algo que vai acontecer na vida deles, que eles aparentemente nunca viveram, ou que faça eles terem sentimentos, raiva, frustração, ira, coisas que são diferentes para eles. O nosso trabalho é ensiná-los. Ai, desculpa, gente. O nosso trabalho é realmente ensiná-los a voltar a se concentrar, a respiração, a ter o autocontrole, a conduzir melhor aquela situação. Não tenho falado que não vai acontecer essas situações, elas não vão deixar de existir, mas é por elas voltarem a existir que repetimos, que continuamos, que treinamos mais a nossa reação em relação a esse acontecimento que não tem como a gente ter controle, né? Então esses são os primeiros caminhos. Precisamos reconhecer que também estamos aprendendo um repertório novo. E o repertório novo e a resposta, o que a gente espera, eu quero que vocês tenham conhecimento. Quando a gente pensa em ensinar aos nossos filhos esse comportamento novo, esse repertório novo, não vai ser rápido, né? Mas eu quero que vocês foquem mesmo. O nosso objetivo é ensinar, é que haja aprendizagem e não que seja uma coisa rápida, porque o uso de alguns recursos, vamos dizer, às vezes um grito muito grande, ou você tirar a criança da situação, dar uma palmada naquele momento, é provável que aquele comportamento se cesse naquele momento. Mas não quer dizer que o seu filho aprendeu um comportamento novo ou aprendeu um melhor comportamento naquela situação. Entende? Não estou falando, não quero te culpabilizar, não quero trazer aqui peso sobre você quando isso acontece. Mas não é nesse momento que você está ensinando para ele o comportamento que você deseja. O comportamento que você deseja vai ser ensinado, e a melhor forma de se ensinar é quando você reforça, quando você valoriza o comportamento adequado, né? Então você não pode dar atenção nesse momento. Atenção que eu falo não quer dizer que você não vai fazer algo naquele momento, mas a gente precisa prestar atenção no que estamos reforçando. Esse é o conceito que eu quero trabalhar com vocês hoje. A melhor forma de educarmos os nossos filhos é a partir do reforço, né? E reforço é aquela consequência que damos quando o comportamento aconteceu. Então a gente tem que observar 3 pontos. Eu já tenho falado isso em outras aulas, em outros conteúdos que eu tenho ministrado. Então assim, a gente precisa observar o antecedente do comportamento, em que situação, em qual local, com quem acontece, com qual horário, como a sua criança está. Ela está com sono, ela está com fome, ela está trancada em casa faz 20 dias,
E aí você vai me falar, né? Você vai observar o que você quer mudar, né? Qual é esse comportamento que você está querendo mudar, o comportamento ou adequado ou inadequado, e o que acontece após o comportamento, essa consequência dada. Isso é o reforço. Então, ensinamos os nossos filhos o comportamento adequado quando reforçamos esse comportamento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando, vamos dizer que a gente está no serviço e uma colega de serviço fala que a roupa que você foi hoje estava muito bonita e que você ficou muito bem com aquela roupa. Isso é um reforço, né? Por ela ter falado isso, ter reforçado o uso dessa roupa, que é esse comportamento seu, você tende a usar mais vezes essa roupa, né? Então, você tende a ter esse comportamento novamente. E as nossas crianças é a mesma coisa. Então, eu quero colocar aqui para vocês, eu vou continuar na próxima live da semana que vem, situações do comportamento inadequado, mas eu quero que a gente tenha foco nisso. A gente vai aumentar aquele comportamento que a gente deseja no nosso filho quando a gente dá foco para ele, e não ao contrário que às vezes a gente faz, reforçando o comportamento inadequado. Então, o reforço é tudo aquilo que a gente coloca atenção, né? Aquela consequência dada após o comportamento. Se você tende a reforçar o comportamento inadequado, você está dando foco para o comportamento inadequado. Ele tende a voltar a continuar. E não é isso o nosso desejo, né? Então, eu tenho falado para vocês, né? Então, que a gente possa dar atenção e foco e valorizar o comportamento adequado. E por quê? Né? Vou trazer alguns pontos para a gente pensar por que esse comportamento adequado precisa aumentar, né? Por que a gente precisa dar foco ao comportamento adequado para que não tenha espaço para o comportamento que você não deseja, né? Então, essa é a melhor forma de educarmos, né? Podemos salientar e aumentar esse comportamento adequado que a gente tem esperado, né? Então, é muito importante, no primeiro ponto, pensarmos o que é reforçador para o seu filho. Então, você pode imaginar, talvez para o seu filho é jogar bola com você, e para o outro sei lá, andar de skate, para um é ganhar uma bola de futebol, para outro é desenhar, para um é ganhar um livro novo, né? Ou para algumas crianças é o seu abraço, o seu beijo, né? Então, primeiro você reconheça no seu filho o que é reforçador. E eu não estou falando aqui que a gente precisa encher os nossos filhos de reforços materiais, né? Isso a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? Mas a gente precisa salientar e aumentar o reforço, que são o beijo, o abraço, o reforço social, a cartinha que você deixa. Quando você valoriza o processo, o processo que eu estou falando assim, que você valoriza o esforço, não só que a criança conseguiu chegar naquilo que você deseja, né? O resultado final. Ele conseguiu fazer a tarefa dele sozinho, ele conseguiu amarrar o cadarço sozinho, ele conseguiu não brigar com aquele amiguinho que ele sempre briga, ele conseguiu chegar hoje em casa com os 3 corações, que é uma situação que meu filho, que a professora dele aqui trabalha, né? Você precisa também valorizar o esforço, o processo, né? Porque se você observa que ele fez já um comportamento diferente, que ele já parou um pouquinho para pensar, parou um pouco para respirar, mesmo que no resultado final não seja aquilo que é esperado ainda, valorize esse processo. Você também vai tender que esse comportamento, né, esse processo, volte a acontecer. E cada vez que ele treina, que ele vai fazendo esse processo novamente, ele vai ficar melhor nisso, ele está treinando melhor essa habilidade e provavelmente ele vai conseguir chegar no resultado final que você
que você quer ensinar para ele, aquela habilidade social ou qualquer habilidade que você esteja pretendendo ensinar. Então, tem vários tipos de reforço, né? O reforço material é o reforço que eu quero que vocês tenham dê com menos frequência, mas o reforço social, o elogio, que seja sincero, sem deboche, né? Que a gente às vezes fala, até que enfim você conseguiu, né? Isso não, você não está valorizando o comportamento do seu filho, né? Você está dizendo para ele que todas as outras vezes não deu certo e por algum motivo que talvez não foi o esforço dele, deu certo naquele tempo. Então, valorize realmente com sinceridade e valorize o processo, valorize o esforço que você tem observado. Quando você vai fazendo isso, né, tende a voltar esse processo, tende a voltar esse comportamento adequado a acontecer e não vai sobrando menos espaço para o comportamento inadequado. Eu vou trazendo para vocês na live da semana que vem como atuar no comportamento inadequado. Mas o nosso foco é valorizar, dar ênfase e foco ao comportamento adequado. Então, quando você faz isso, sobra menos tempo, menos empenho dele no comportamento inadequado, porque você provavelmente ainda está dando atenção de uma forma, de uma forma que não precisaria, provavelmente por comportamento inadequado. Mas reforce, então, nesse ponto você vai estar criando mais vínculo com seu filho, você vai estar promovendo uma autoestima, um otimismo dele, né, em relação ao seu próprio comportamento, que ele tem dado conta, que ele consegue fazer isso, né, mesmo que o que ele tem ouvido até agora, que parece que ele não vai ter jeito, né, e essas são frases que às vezes sai da nossa boca ou nas escolas ou em outros lugares que não valorizam o comportamento adequado. Então, quando você faz isso, né, que ele vai dar conta, mesmo que ele não conseguiu, que ele vai tentar, que você está junto com ele, que isso é muito bom para ele tende a voltar a repetir esse comportamento. E não é só, eu tenho algumas situações que a gente às vezes fala, né, que assim, mas eu fiquei muito feliz pelo seu comportamento. Não só reforçar o nosso ponto de estarmos felizes com o comportamento dele, e estamos sim, né, mas o comportamento do seu filho não tem que ser medido pelo seu sentimento, né, pelo seu ânimo naquele momento, né, porque senão, se você ficou feliz com o comportamento dele, ele volta a fazer. Se você não está feliz, ele não precisa, o reconhecimento do comportamento dele é o que ele vai aprender de certo ou errado, ele vai aprendendo para si, não como referência ou como espelho o comportamento de outras pessoas, mesmo que vivemos numa sociedade, mesmo que vivemos com outros pares. Não sei se eu consigo ser clara nisso, né? Porque senão fica, a mamãe está feliz, e aí se a mamãe está feliz, ele faz aquele comportamento. Se a mamãe está triste, não. Né? Não tem que ser a sua referência de felicidade ou de tristeza, o comportamento do seu filho. Ele vai aprendendo o comportamento porque aquilo é o correto, né? É o que ele precisa fazer para ele poder conviver numa sociedade, é o que ele precisa e o que ele está aprendendo a fazer para que seja saudável para ele mentalmente, para que também traga a felicidade dele e não só a felicidade do outro, né? Que ele não siga as regras só pela comodidade do outro, pela felicidade do outro, né? Porque senão a gente vai criar, eu sempre falo isso, né? A gente vai criar robôs, a gente está pensando em limites, em regras, mas que esses limites e regras sejam aprendidos a todo momento, que eles possam refletir sobre isso. E não só alguém dá uma regra, alguém dá uma lei, alguém dá um limite e ele vai seguindo, e ele vai seguindo.
E ele vai seguindo, e ele não reflete sobre isso, ele não se coloca como ele tem esse sentido. Por isso que quando a criança está frustrada ou ela está brava, a gente precisa acolher o sentimento dele naquele momento, que a gente reconhece, porque a gente também vive isso. Você, provavelmente mãe e pai, a gente se estressa, a gente também fica bravo, né? Reconheça, acolha isso, reconheça isso, que isso também é natural do ser humano. Mas a resposta após esse sentir é que precisa ser mais adequada, é que precisa não trazer nenhum dano físico para ele, nenhum dano físico para o outro, né? São essas habilidades que você vai ter oportunidade, você e eu vamos ter oportunidade de ensinar para os nossos filhos, principalmente se temos foco no que é positivo, né, no comportamento adequado. E se temos foco nisso, né, se o nosso caminhar está nesse foco, mesmo quando acontecem os comportamentos inadequados, mesmo quando a quebra de regras e de limites, a gente volta para o foco, né? A gente tem o caminho, a nossa direção certa, porque o que você quer ensinar para ele é aquilo. Então, o que vamos focar é nesse comportamento, né? Então, tenha clareza sobre o que você quer ensinar no final e lembre-se o seu foco. Então, comece a sua observação. Se o seu foco, quando você está nesse contato com seu filho, quando você fala com ele, direciona algo para ele, instrui ele, você tem focado realmente no comportamento que você quer ensinar, ou se o seu foco é no comportamento inadequado. Então, a gente foca mais a nota da média que ele tirou, ou 5, ou abaixo da média, ou 3 ou 4, do que as notas boas que também houve no boletim dele, nem que seja uma, né? Ou nem que houve pelo menos uma melhora do mês passado para esse mês, do bimestre passado para esse bimestre, né? E se você foca no que você não quer, a probabilidade é que ele não tenha intenção no final de aumentar essas notas, tá bom? Mas isso eu vou falar na semana que vem. Então, reforçar o comportamento adequado, dar ênfase a isso, vai sobrar menos tempo para o comportamento inadequado, vai trazer uma autoestima, um otimismo para o seu filho. O seu foco muda e a sua satisfação, acho que a gratificação, a sensação é modificada, porque a gente vê o nosso filho realmente como potencial, né, que ele tem, não só pelo que ele faz, né, amamos mesmo sem precisar do que, sem esperar o que eles vão fazer, né, é por ser, né, já amamos e esse é o nosso foco, mas você vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais fácil você voltar para aquilo que você precisa aprender. Claro, né, tem voltado a falar, não quer dizer que esse processo vai ser rápido, não precisamos ficar preocupados que esse processo é rápido. As minhas lives começaram em janeiro e não tem prazo para encerrar. Toda segunda-feira vou estar aqui trazendo conteúdos, porque acredito nisso, a gente precisa também de repetição, de treino e de muita paciência. Não é rápido, a gente tem talvez o mundo hoje em dia, né? Não só hoje em dia, acho que a gente sempre tem essa necessidade, essa ansiedade de que tudo seja muito rápido, a gente vai dar um direcionamento hoje e isso vai acontecer e sempre vai voltar a acontecer, né? Mas observamos, isso não acontece com a gente, né? A gente precisa de repetições, 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 repetições. Então, que tenhamos paciência, né? A gente não precisa pensar que um comportamento vai ser aprendido rapidamente. A gente precisa pensar que o resultado final ele vai ser aprendido e se ele é aprendido, se ele tem reflexão, esse comportamento não vai retroceder,
né? Esse é o nosso foco. Ele só vai moldando um comportamento, modelando esse comportamento ao longo da vida, ao longo do ambiente onde ele está, né, das escolhas dele para o futuro. Mas esses princípios, né, esse cerne que a gente tem aqui, ele vai, né? Claro que assim não dá pra gente pegar e achar que a gente vai enfiar alguma coisa aqui e isso vai sair, né? Ele vai crescendo, né? Ele vai modificando de dentro para fora até você conseguir ter essa observação. Mas observe o processo, né? Observe essa mudança. Eu tenho falado da semana passada para cá para vocês colocarem isso em prática. Vai observando o processo, o caminho. A gente não precisa só pensar no resultado final, a gente precisa se apaixonar pelo processo, né? Eu tenho ouvido isso essas últimas semanas e é isso que eu tenho me colocado também a observar. O nosso panorama atual é diferente, muitas mudanças, muitos desafios, e a gente tendo que aprender situações novas, crianças também, então que a gente se apaixone pelo processo, que o resultado vai chegar, né? Isso é muito importante. Se você tem paixão pelo processo, o resultado vai chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ou quando você vai ver na vida adulta do seu filho, mas isso é o nosso foco, né? Vamos nos apaixonando pelo processo e que tenhamos ânimo, paciência, né? Que vai chegar o resultado final, mas primeiro precisamos ter essa paciência conosco, esse treino com o nosso repertório, para que a gente possa também traduzir isso para os nossos filhos. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais que eu tenho falado para vocês. Como eu falei, na semana que vem eu vou só me ater ao comportamento inadequado, como que a gente pode agir diante do comportamento inadequado. Mas eu quis trazer primeiro, falar do reforçar o comportamento adequado, porque esse é o foco. São situações difíceis que a gente não tem como às vezes a gente não tem atenção nisso, mas esse realmente é o foco. Por isso que eu deixei para a semana que vem para falar do comportamento inadequado, tá bom? Obrigada, viu? Psicólogo também, gente, pode seguir ele lá, que ele também tem trazido bastante conteúdo, tem até publicado no meu Facebook também para vocês. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não sei se vocês que estão aqui, né, conseguiram também me acompanhar por completo. Tem alguma pergunta, alguma orientação? Eu sempre deixo esse tempinho no final para que vocês também possam me perguntar, mas lá o meu canal, o meu direct está livre, né? Então vocês também podem trazer perguntas. E o meu desejo é isso, né? Que a gente possa mudar o nosso foco, como nós, enquanto pais e mães, mudamos o foco, transformando o nosso comportamento, e o comportamento do nosso filho vai mudar. O comportamento do nosso filho vai mudar, como você também tem observado. Se você chega em casa estressado, se você chega em casa ansioso, se você chega em casa por algum motivo, né, de fora, que se você chega com esse estado emocional em casa, o seu filho também daqui a pouco começa a ter esse mesmo estado, ele modela o mesmo comportamento que o seu. Então, se você quer uma mudança, as mudanças acontecem no nosso repertório, para que a gente também vá observando que as mudanças no repertório dos nossos filhos vão acontecendo. É um dia após dia. Tenha calma, paciência, mas vai acontecer. Se apaixone pelo processo, porque o resultado final vai acontecer, tá bom? Obrigada então, gente. Não sei se vocês têm alguma coisa a colocar. O meu convite é para que vocês estejam, né? Compartilhem essa live. Semana que vem a gente está aqui de novo. Eu vou estar compartilhando nos meus outros canais. Tenho feito a divulgação para que mais pais, mais mães estejam aqui, ou que pelo menos vejam esse conteúdo no reprise, de outra forma, mas que a gente possa mudar as nossas mentalidades, mudar o nosso comportamento e ter persistência para que os resultados que desejamos aconteçam, tá bom?
Boa noite para vocês e uma boa semana, né, para quem todos nós estamos trabalhando, né, mesmo em casa ou em outro local, né, mas eu quero agradecer a presença de vocês, espero que a nossa semana corra tudo bem, né, diante de tudo que tem acontecido, que tenhamos esperança, né, que o futuro está bem aí, e um futuro muito bom, né. Até mais então, boa noite pessoal, até mais.